função seta, vamos ver essa terceira forma que existe, mais recente, para a gente poder declarar funções em JavaScript. A gente já viu a tradicional, a anônima, e agora vamos ver a função seta. Olha só, na função tradicional, a gente tem a palavra-chave function, o nome da função, a lista de parâmetros e o corpo da função. Se a gente quiser criar uma função anônima, a gente pode criar uma variável e atribuir a essa variável uma função anônima. A função seta, gente, ela é uma sintaxe mais nova e sucinta para a gente criar funções anônimas. Se a gente quiser, por exemplo, transformar esta função anônima usando essa sintaxe da função seta, a gente faria da seguinte forma: cria uma variável ou constante com o nome que a gente quer, e aí omite a palavra function, coloca uma seta entre a lista de parâmetros e o corpo da função, e se esse cara ele tinha um return, a gente não precisa escrever a palavra return aqui na maioria dos casos. Além disso, tem um quarto motivo para essa função seta ter sido criada, que na verdade ela é o principal motivo. Só que ela é um pouco complicada, a gente vai conseguir entender ela melhor quando a gente tiver um pouquinho mais craque em JavaScript. Se você já quiser se adiantar, basta você clicar nesse card que apareceu aí no vídeo. Mas por agora, só esses 3 primeiros itens referentes a uma sintaxe mais enxuta já é muito legal para a gente poder querer aprender e já utilizar essa função seta. Vamos ver alguns exemplos de como que isso funciona. Olha só, aqui à esquerda a gente tem function tchau, return uma string tchau e fecha chave. Olha só, para a gente converter isso aqui, a gente faria o seguinte. Primeiro, converter para a função anônima. Eu pegaria o nome dela, colocaria aqui, ó, let tchau é igual a função. Então, converti para a função anônima. E aí agora é o seguinte, eu posso omitir a palavra function, eu tenho que colocar uma setinha entre a lista de parâmetros e o corpo, e é isso aqui que é muito legal. Como essa função simplesmente tem uma linha e retorna esse valor, eu posso comer com angu todo o corpo da função e até o return e colocar isso aqui apenas tchau. Apenas isso, tá? Então eu consegui converter aquelas 3 linhas nisso aqui. A próxima função, ela possui 2 parâmetros. Então, function oi, prim, ult, return oi, e aí fecha. Legal. Então, primeiro, para a função anônima, vou tirar o nome dela, vou criar uma variável oi, beleza, função anônima. Agora, eu vou omitir a palavra function, deixo a lista de parâmetros, vou lá e coloco uma setinha aqui. E de novo, como ela está simplesmente retornando uma única linha, eu posso tirar o corpo da função e eu posso tirar o return também e deixar tudo numa única linha. Tá? Acabou. Tá? Consegui converter essa segunda numa função seta. Mas, vamos a essa função high. Function high, name. Escrevi errado ali, mas não tem problema não. Return high mais name. Aí olha só, vamos lá. Let high é igual a function, vou tirar aqui. Aí ficou name, seta, aí é só um return, então eu vou poder omitir o return e a linha e tal, tirar a fecha chave. E além disso, gente, olha só, como eu só tenho um único parâmetro, eu posso inclusive tirar esse parêntese aqui. Esse parêntese eu tenho que ter ele se eu não tiver parâmetro ou se eu tiver mais de um parâmetro. Mas se eu tiver só um parâmetro, eu não preciso colocar o parêntese da lista de parâmetros. E aí, por fim, vamos ver essa fatorial aqui, ó. Function fatorial. Tem um parâmetro só. E aí ela vai fazer várias coisas aqui. Por fim, ela dá um return alguma coisa, resultado. Para eu converter esse cara, vamos lá. Let fatorial é igual. É um parâmetro só. Então, vou tirar o parêntese e vou colocar a setinha. Só que olha só, nesse caso, eu vou manter o abre e fecha chaves, porque essa função ela tem mais de uma linha. Ela não é só um return. Então, eu vou manter o corpo, né, da mesma forma como ele está do lado esquerdo.
Então é isso, essa é a sintaxe da função seta. Mas aí você pergunta, poxa, é legal e tal, mas eu não vi muito benefício. Ah, mas agora você vai ver. Vamos ver 3 exemplos aqui. Eu criei 3 vetores, um vetor de strings, um vetor de objetos, que são alunos, né, que tem matrícula, nome, sei lá mais o que, um vetor de números. E aí, o primeiro exemplo é o seguinte, digamos que eu quero pegar apenas os usuários que começam com a letra F dessa lista aí. Olha só, existe um método muito útil dos vetores que chama filter, de filtrar. O que um filtro na sua casa faz, filtro de água? Ele deixa a água passar e retém as impurezas. Então, na computação, vocês vão se deparar muito frequentemente com essa palavra. Ah, tem que filtrar, vou filtrar os usuários. Filtrar é o seguinte, é você deixar passar alguns e reter outros, assim como o filtro de água da sua casa. Então, todo vetor possui um método que chama filtrar. E a gente passa para esse método, como parâmetro, uma função que vai ser responsável por retornar true ou false, indicando se cada elemento do vetor deve passar como se fosse água ou se ele deve ser retido como se fosse uma impureza. Essa função ela é chamada uma vez para cada elemento do vetor. Então, se eu tenho um vetor de tamanho 3, essa função vai ser chamada 3 vezes. Cada vez que ela for chamada, ela vai receber como parâmetro o elemento atual. E aí, se ela retornar true, esse item do vetor ele vai estar incluído no vetor de saída. Se retornar false, esse item do vetor, esse elemento atual, vai ser retido e não vai passar. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o seguinte, usuários.filter e estou passando para eles uma função que recebe um nome e se o nome starts with, começa com F maiúsculo, vai retornar true. Se não, vai retornar falso. Ou seja, o que usuários.filter com essa função vai retornar? Usuários é essa lista com 3 nomes. Ela vai retornar um vetor com esses 2 nomes aqui apenas. Legal, show de bola. Essa função filter é extremamente útil. Mas olha que coisa sexy se a gente utilizar a função seta para escrever essa função. A função aqui anônima, eu vou omitir function. Como é um parâmetro só, eu não vou colocar parênteses, vou colocar só nome, seta, e aí, como o corpo é só um return, com uma linha só, eu consigo fazer tudo numa linha só. Então, olha só, nome, seta, nome.starts with. É difícil a gente se acostumar, mas quando a gente se acostuma de que esse pedacinho aqui só é uma função inteira, é muito mais gostoso de ler e escrever dessa forma. Outro exemplinho. Buscar um aluno de acordo com a sua matrícula. Então, a gente tem um vetor alunos, que é um vetor de objeto, sendo que cada objeto possui uma propriedade matrícula que vai ter um certo valor. Todo vetor tem um método find, assim como tem um método filter, que recebe uma função e, se ela retornar true, esse elemento que retornou true, ele é retornado, porque ele foi encontrado. Então, aqui eu estou buscando pelo aluno cuja matrícula é 2005 0446 102. Eu posso escrever dessa forma ou utilizando a função seta, sexy e envolvente. O terceiro exemplo é, se eu quiser, por exemplo, retornar um vetor que, dado esse vetor aqui, ele contém os quadrados deste vetor. Então, 1 ao quadrado, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Todo vetor possui uma função que chama map, de mapear. A ideia é, ela pega um vetor, né, de entrada e mapeia num outro vetor transformado. Ela poderia chamar transformar também. De novo, ela recebe uma função como parâmetro que vai ser chamada uma vez para cada elemento. E aí ela retorna esse elemento transformado. Então ela vai ser chamada, aqui no caso, 4 vezes. Cada vez que ela for chamada, a primeira vai ser o 1, vai receber o 4, depois o 2, depois o 5. E aí o que ela vai retornar? Bom, quando ela receber o 1, ela vai retornar 1 ao quadrado. Quando ela receber o 4, vai retornar 4 ao quadrado. O que esse números.map retorna? Um vetor que vai ser 1 aqui ao quadrado, depois 16, depois 4, depois 25. Como que eu escrevo isso da forma bacaníssima? Números.map e aí uma função que recebe um número e retorna esse número ao quadrado. Lindo demais.
Agora a gente vai voltar à prática e a gente vai ver como que a gente pode fazer. Agora vamos ver outras coisas que a gente pode fazer para poder alterar o DOM, o elementos HTML da página via JavaScript.